vocês todos essa noite, de novo. Sempre é um privilégio estar aqui com a igreja do aeroporto. O privilégio de poder trazer a palavra para vocês, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho uma filhada que volta e meia me manda uma pergunta, às vezes várias perguntas, alguma coisa cabeluda, alguma coisa confusa. E a última coisa que ela me mandou foi uma pregação de um pregador famoso, que eu não vou dizer o nome, que disse que nós não precisamos mais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está passado. Nossa religiosidade, nossa espiritualidade se concentra só em Jesus, no Novo Testamento. E eu pensei, o que eu vou responder? Não está certo isso. Mas qual é a melhor resposta? Comecei a pesquisar e achei um livro chamado A Fidelidade de Deus, que casou com essa minha questão, a questão da minha filhada, e serviu de resposta. A fidelidade de Deus. E eu quero trazer alguns pontos, não só desse livro, mas da minha reflexão aqui, em várias passagens bíblicas, mostrando que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é uma coisa só, é uma trajetória só. O plano de Deus foi concebido e implantado no começo e se concretiza lá no fim. Nós temos em Gênesis, nos capítulos 1 a 11, nós temos a criação, toda a terra, toda a natureza, o ser humano, Adão e Eva, depois a queda, capítulo 3 de Gênesis, do pecado, depois o dilúvio, depois a Torre de Babel. Então 1 a 11 de Gênesis é a introdução da história, e no capítulo 12 a história começa de verdade, em que Deus implementa o plano que Ele elaborou, que Ele bolou, que Ele desenvolveu. Ali começa a história de Abraão. Abraão começa no fim do capítulo 11, Abraão a caminho da Mesopotâmia para a terra de Canaã. E então, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 e seguintes também, Deus tem uma reunião com ele. Não é a primeira vez que Deus fala com ele, mas Deus faz uma aliança aqui com ele. Versículo 2, assim farei de você um grande povo, tornarei famoso o seu nome, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui está o plano de Deus desde o começo. Deus faz uma aliança, um pacto, um contrato com uma família, com um homem, com uma família, um clã, uma tribo, um povo, um grupo étnico, mas através desse grupo, que é Israel, esse povo, Deus quer abençoar, Deus quer alcançar com a bênção todos os povos da terra. Deus promete então para Abraão que ele vai ser um grande povo. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus se reúne de novo com Abraão e manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. Muito mais estrelas Abraão viu naquele dia do que nós conseguimos ver, porque nós temos muito reflexo, muita luz. Mesmo indo longe da cidade, eu lembro que nossos filhos eram pequenos, passou o cometa Halley no Brasil e todo mundo falou tanto do Halley. A minha sogra lembrava dele, a minha sogra tem 95 anos agora, lembrava da primeira passagem, que era o clarão que atravessava todo o céu, e nós então saímos assim, uns 40 quilômetros para fora da cidade, para ver se a gente conseguia ver o céu sem reflexo, sem outras luzes, para ver só o Halley. Ficamos a noite toda ali, não vimos Halley nenhum. Eu sei que os nossos filhos começaram a contar estrelas cadentes, e até hoje, o Halley ali, outro Halley ali, eles ficam falando. Então, Abraão teve muita estrela para contar. Naquela noite, Deus disse para ele: conta as estrelas, você vai ter mais descendentes do que você consegue contar estrelas. E também depois ele fala dos grãos de areia do mar. E Abraão não tinha filho nenhum ainda, e já estava com quase 90 anos. Então, uma declaração, uma promessa declarada que espera uma resposta de fé. Deus promete então que ele vai ter um grande povo como descendentes, que ele vai ficar famoso, quem não quer ser famoso, não é? E que ele vai herdar essa terra, versículo 12, capítulo 12, versículo 7, a tua descendência darei esta terra. E também em Romanos 8, 19, menciona de novo a terra, só que já não, só aquele pedacinho lá na Palestina. Então aí está a promessa de Deus para Abraão, e o que mais nos interessa, mas as outras coisas também, vamos ver logo em seguida, é a bênção para todos os povos, todas as famílias da terra, que está no versículo 3 de Gênesis 12. Essa promessa é repetida em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, depois do Pentecostes, versículo 25, Pedro diz: vocês são herdeiros da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Pedro aplica a promessa ao povo de Israel que está ouvindo ele
naquela pregação em Pentecostes, quando 3.000 se converteram. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas 3, versículo 8, não vou pedir para vocês abrirem, eu copiei os versículos todos aqui para mim. Paulo fala assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou pelas boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então, Paulo deixa bem claro que a bênção não é só para Israel, a bênção é para todas as nações, todos os gentios, todos os povos da terra que não são judeus. Então, esta é a aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, Abraão tem uma experiência mais marcante ainda, versículos 8, 9 e 10. Abraão pergunta assim: como é que eu posso saber que de fato essa terra que o Senhor está me prometendo vai ser minha? Ele era um nômade naquela época, barracas, camelos, ovelhas, cabritos. Ele ia onde tinha pastagem, não tinha morada fixa. O único terreno que ele teve foi a caverna onde ele enterrou Sara mais tarde. Então, como é que eu vou saber que essa terra vai ser minha? E o Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. E Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os ao meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras. Aí no versículo 17, a noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, e assim por diante. O que está acontecendo aqui? Os animais partidos ao meio, em 2 fileiras, e Abraão esperando, e de repente passa um braseiro, um fogareiro e uma tocha de fogo pelo meio. Isso é uma cerimônia de aliança, bastante comum naquela época, na antiguidade. Geralmente entre um rei conquistador que domina um povo mais fraco e faz uma aliança com esse povo de que eles vão obedecê-lo. E daí eles fazem um sacrifício, como aquilo, parte um animal ao meio. E no caso de um pacto entre 2 entidades ou 2 pessoas, as 2 vão passar pelo meio desses animais que foram cortados ao meio, como que dizendo que se eu não cumprir a minha parte nesse pacto, que aconteça comigo como aconteceu com esses bois. Então esse é o pacto que era feito antigamente, geralmente entre o munícipe mais poderoso que conquistou o mais fraco e obriga ele a passar pelo meio. Se eu não obedecer, vai acontecer comigo como com esses bois. O que aconteceu aqui é que Deus passou no meio. A tocha de fogo lembra a sarça ardente, aquele arbusto que Moisés viu queimando no deserto que não se consumia. Lembra a coluna de fogo que guiava o povo de Israel de noite, enquanto a coluna de nuvem durante o dia. Lembra também o Monte Sinai, que ardia em fogo. Pode imaginar quase um vulcão, quando Deus estava lá com Moisés conversando. Então, Deus está passando no meio com uma promessa que ele não vai quebrar, que ele vai cumprir, custe o que custar. Eu prometo para você e eu vou fazer essa promessa ser cumprida. E por isso o título do livro que eu achei diz assim: a fidelidade de Deus. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Um pouco mais adiante, Deus faz essa aliança com Israel. O povo de Israel, a família de Abraão, Isaac, Jacó, a 3ª geração foi para o Egito. 70 pessoas, voltaram milhões. E no pé do Monte Sinai, Deus fez com eles uma aliança, como povo agora, continuando a aliança que ele tinha feito com Abraão. Está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Então, a renovação da aliança, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, mostra que o plano de Deus está sendo implementado. Deus não deixou esse plano para trás, Deus não desistiu desse plano, ele continua pondo o plano em prática. E daí nos capítulos finais de Deuteronômio, eles tinham andado pelo deserto 40 anos, e agora estavam na margem do Rio Jordão, prontos para entrar na Terra Prometida. Aí Moisés, no seu discurso final, faz uma relação das bênçãos se eles forem obedientes e das maldições se eles forem desobedientes. E ele faz um desafio para eles. São 4 capítulos que eu não vou ler aqui, mas você pode ler em casa, Deuteronômio 27 até 30. E aí no versículo 19 e 20 do capítulo 30, Moisés fala assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida,
Amem o Senhor, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Que coisa tem mais clara do que esta, não é? E que Deus põe na frente do povo a opção. Escolha a vida, você tem liberdade de escolher, pode escolher a morte, mas não seja burro, não seja tolo, não seja bobo. Escolha a vida, e a vida está nele, o Senhor é a sua vida. Então ame o Senhor, ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele. Pode imaginar uma criança apegada na perna do pai, não é? Tentando acompanhá-lo. Faça isso com Deus, se agarre nele, não largue mais dele. Então, essa é a proposta de Deus através de Moisés para Israel, quando estavam entrando na terra prometida. Aqui, Moisés diz assim: eu invoco os céus e terra como testemunhas. E aqui está a segunda palavra que eu quero que vocês lembrem essa noite. A primeira palavra que eu quero que vocês lembrem é aliança. A aliança que Deus fez com Abraão e com o povo de Israel, e que ele vai levar até o fim, com sua fidelidade. A segunda palavra é a palavra tribunal. Deus vai montar um tribunal, ele, várias vezes também nos Salmos, os profetas, ele chama, convoca o céu e a terra como testemunhas. Vocês viram a aliança que eu fiz com Israel, e vocês vão fazer parte desse tribunal. Então a palavra tribunal vale para nós também. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós um dia teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Então isso não é uma coisa antiga que ficou para trás, é uma coisa que fica lá para frente. Em Apocalipse capítulo 20, vocês vão ver que vão se abrir livros diante de Deus com tudo que está registrado. Talvez aí hoje falaria em HD superpotentes, com a memória incrível, né? De tudo que está lá. E vai se abrir o livro da vida para ver quem tem o nome ali naquele livro da vida. Muito bem, então essa é a primeira parte do roteiro aqui de Deus, do seu plano, aliança com Abraão. Importante é lembrar que a salvação é pela fé. Abraão teve esses vários encontros com Deus e ele creu. E se Deus fala com a gente, você não tem que ficar duvidando. Ninguém fica duvidando se Deus fala com a gente. Você diz: está certo? Sim, senhor, Deus está falando. Então fé, na verdade, é isso, é a concordância, a aceitação do que Deus fala. E diz aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. A salvação não é pela lei, a lei veio mais tarde. A lei veio como um modo de vida para um povo já redimido. Deus diz assim: eu quero que vocês vivam assim, vocês já são meu povo, eu quero que vocês vivam assim. Não é o meio de obter a salvação, não é guardando a lei que a gente vai conseguir a salvação. A lei é só um roteiro, uma instrução, manual de instruções de como é que deve ser a nossa vida. Lá em Gálatas, Paulo fala que a lei é como um aio, uma babá, que ajuda a criança pequena a andar. Nós que já somos adultos, não precisamos mais dela. Como é que a gente fica então sem a lei? Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, Jesus mostra o seu modelo de modo de vida que ele quer que a gente ande. E já vou chegar na outra palavra que a gente vai guardar. Muito bem, o Antigo Testamento então tem valor para nós, mesmo que tenha ali coisas que a gente não pratica mais, como os sacrifícios, por exemplo, de animais, mas eles têm um valor pedagógico muito grande. Durante 1500 anos Israel praticou os sacrifícios, 1000 anos, 1000 e poucos anos, enquanto tinha templo. Cada vez que cometia um pecado, trazia um animal, impunha as mãos sobre o animal, transferindo para esse animal o seu pecado, e o animal morria no seu lugar. Não sei se alguém sabe aqui quanto custa um boi, ou uma vaca, um cabrito, uma ovelha, mas é um mecanismo, uma ferramenta, um instrumento pedagógico para a gente aprender que pecado custa caro. Pecado custa caro. Para consertar, tem que pagar. Na verdade, custa uma vida, a vida de um animal, nesses casos antigos. Mas é para o povo ir aprendendo que o pecado custa caro para consertar e custa uma vida. Na verdade, se a gente pensar bem, para a gente poder viver, outras vidas têm que ser entregues em nosso lugar. Mesmo os vegetarianos, não é? Para quem não come carne. Jesus disse que o grão de trigo, se não morrer, se não entrar na terra e morrer, ele não vai dar fruto. Se ele da terra morrer, ele vai dar uma espiga. Então, a vida também nas plantas, e essa vida tem que ser dada para a gente poder viver. Alguma vida tem que ser entregue para a gente poder viver. Muito bem, fechando essa parte, por causa do pecado, Israel não conseguiu, Israel quebrou a aliança, Israel não foi fiel. Por isso Deus foi justo ao castigar Israel, conforme as promessas
e maldições lá em Deuteronômio 27 até 30, e mandou eles para o exílio. Primeiro o reino do norte foi para a Síria, depois o reino do sul, Judá, foi para a Babilônia. Israel foi infiel, mas Deus continua fiel. E aí vem a terceira palavra para a gente aprender, para a gente ter na mente hoje. A primeira é a aliança com Abraão e Israel, a segunda palavra é tribunal, que vai voltar mais uma vez para frente aí. A terceira palavra é Messias. Antes de chegarmos nele, é bom lembrar que não quer dizer que os do Antigo Testamento todos se perderam. Todos eles não foram para o céu porque foram infiéis. Em Hebreus, no fim do capítulo 11, daquela lista longa que temos de heróis da fé, ali diz que todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido, o que havia sido prometido, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então é como que eles estivessem em compasso de espera até que o plano de Deus avança e eles se encaixam, recuperam, não é? Alcançam a gente e entram com a gente no plano da salvação. Então a terceira palavra é Messias. E aqui o que acontece? Jesus é quem? É Deus que se encarna, o Filho de Deus, Deus que vem à terra e encarna, torna-se um ser humano. Lá naquela história, naquele evento em que a tocha passou pelo meio dos animais partidos, Deus é que está fazendo um pacto, e Abraão não passou no meio, só Deus passou no meio. E a gente ali já vê que Deus já sabia que a gente não consegue cumprir a sua parte. Então Deus cumpre a parte dele e a nossa. Deus se faz carne e ele, em Jesus, ele cumpre a parte dele e a nossa. Lembram que o texto lá em Êxodo 19 diz: se vocês me obedecerem fielmente, vocês serão para mim um rei de sacerdotes, uma nação santa. Israel não foi obediente fielmente, mas Jesus foi. E Filipenses diz que ele foi fiel. Filipenses 2,8, deve saber de qual versículo, ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus fez a parte de Deus e fez a parte do ser humano. Ele é o israelita fiel, ele é filho de Davi, tanto por Maria como por José. Então, do seu lado, da sua parte humana, da sua natureza humana, ele é israelita. Então não podemos dizer que nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento, porque até aqui eu só estou falando do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é esse representante perfeito de Israel, o israelita fiel que cumpriu a parte do ser humano que eles não conseguiram cumprir. E se a gente começa a ler o Novo Testamento com esses olhos, a gente vê coisas interessantes. Por exemplo, em Hebreus diz que Josué trouxe o povo para dentro da terra prometida, mas Josué não lhes deu descanso. Até hoje estamos esperando o novo descanso. Em 2 Crônica, 2 Reis, depois Esdras, Neemias, nós vemos que o povo voltou do exílio para a terra prometida, mas nunca mais foram um povo independente, a não ser um período curto, no tempo dos Macabeus. Eles não tiveram o fim do exílio. O exílio continua até no tempo de Jesus e mais tarde. Só em Jesus é que nós temos a nova vida. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz que quando nós, pelo batismo, mergulhamos na água, é como um sepultamento. Estamos sendo enterrados, morremos, estamos sendo sepultados. E aí quando saímos da água do batismo, e essa é a parte bonita da simbologia do batismo, nós saímos com uma novidade de vida, uma vida nova que Deus nos dá. Então o exílio acaba só quando nós encontramos essa nova vida em Jesus Cristo. Encontramos graça, encontramos perdão dos nossos pecados, encontramos justificação, e aí entra o tribunal de novo, não é? Nós também devíamos ser condenados no tribunal, mas Jesus foi em nosso lugar, e a gente encontra justificação nele e glorificação mais lá na frente. Então a tarefa do Messias foi oferecer a Deus a obediência que Israel deveria ter oferecido e não ofereceu. Então aqui o plano de Deus se concretiza, a fidelidade de Deus se comprova e podemos confiar que o resto também vai acontecer. Como é que nós estamos nessa situação que nós ainda somos humanos, somos pecadores, somos falhos, somos fracos e corremos o risco de decepcionar Deus sempre de novo? O que falta aqui? O que Deus nos dá que não tinha antes? E aí a quarta palavra, lembra? A aliança é a primeira, o tribunal é a segunda, Messias é a terceira, a quarta é o Espírito Santo. Assim como eles tinham a lei como aio, como babá, lá no comecinho, enquanto eles engatinhavam, agora nós temos o Espírito Santo.
De novo, lembrando que a gente não é salvo pelas obras, não é salvo pelo que a gente faz, a gente é salvo pela fé em Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós, na sua morte, quando pagou pelos pecados, e na sua ressurreição, quando Ele provou a sua vitória, comprovou a sua vitória. Então, o Espírito Santo, quando vem tocar em nosso coração, ele ouve a mensagem, pode ser agora, no teu caso, você está ouvindo essa mensagem, ele opera arrependimento, ele quer nos mobilizar para a gente receber a mensagem e concordar. Eu sou pecador, eu preciso da salvação que Jesus Cristo me traz. E ele assim opera arrependimento e faz surgir a fé. E dá para nós uma nova vocação, pessoalmente, uma nova missão, nos dá santidade, santificação, nos dá unidade com outros crentes. Então, dá para a igreja uma nova vocação, dá para a igreja uma missão, dá para a igreja santidade, dá para a igreja unidade. Estamos todos em Cristo, estamos todos juntos nisso. E é importante que a gente lembre disso, estamos em Cristo. Eu gosto de imaginar que ele está dentro de uma piscina. Não é? Como é que você está em Cristo? Você está dentro de uma piscina, você está cercado de água por todo lado. Mergulho na piscina, você está cercado de água por todo lado. Sim, você está em Cristo. E Cristo também está na gente. Aí não vale a piscina que você não vai poder beber toda a água. Mas a ideia é que Cristo está dentro e fora. Como é que Ele está dentro e fora de nós? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o crente. E isso é interessante. Ele nos capacita a livremente escolher. Ele nos motiva a escolher, mas nós somos livres. Ele nos motiva a livremente desenvolver a nossa fé. Ele nos motiva a livremente nos tornarmos aquilo que é agradável a Deus. Assim como Deus disse para Jesus, quando ele saiu da água do batismo do Jordão: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Isso é o que o Espírito Santo opera em nós. Ele nos ajuda livremente a escolhermos aquilo que agrada a Deus, para que Deus possa dizer: "Esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo." Então, uma história aqui para a gente se localizar. Eu gosto muito de uma história que deve ser real, mas é muito antiga. No tempo dos escravos, no mercado de escravos, um senhor que detestava aquilo, passando na frente ali, viu aquele palco, não é? Onde estavam os escravos sendo vendidos, e ele viu um fazendeiro comprar um casal, homem e mulher, mas não quis levar um menino de 10 anos. Não, isso aí só vai gastar, só vai comer. Não vai me render nada por enquanto. Só levou os 2 adultos e o menino ficou. E aquele senhor que viu aquilo ficou muito indignado, correu lá: "Quanto custa o menino?" Agir, pagou pelo menino e disse: "Corre atrás deles." E o menino saiu correndo atrás dos pais para ficar com eles. E o menino correu uns 100 metros e daí ele voltou devagar e perguntou assim para aquele senhor: "Posso ficar com você? Se eu for com eles, eu vou ser escravizado de novo." Essa é a nossa atitude quando Jesus nos salva. A gente não é obrigado a ficar com Ele, mas é melhor ficar com Ele, porque se a gente não ficar com Ele, a gente vai ser escravizado de novo. Então, isso é o que o Espírito Santo motiva em nós. Ele nos motiva a andarmos com Ele. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, é um dos versículos que eu mais gosto. Ali diz assim: "Nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor." Tem que dar para ver que o Espírito Santo está em nós. Alguém que diz que converteu-se, entregou a vida a Cristo, mas a vida não mudou nada, nem um tiquinho, alguma coisa não está certa, ou nada está certo, está tudo errado. Tem que dar para ver que houve mudança, que é uma nova vocação, que é uma nova missão, que é uma nova santificação, que é uma nova unidade com outros crentes. Tem que dar para ver. Isso é o que o Espírito Santo motiva na gente. E a última palavra das 5 que eu tenho aqui: aliança, tribunal, Messias, Espírito Santo. A última palavra é nova criação. Para Deus é uma questão de honra consertar esse mundo. Ele criou esse mundo perfeito lá no começo. É uma questão de honra para Deus consertar o que foi estragado. Às vezes as pessoas perguntam: será que lá no céu vamos ter corpo? Eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque é questão de honra para Deus consertar o que foi estragado no nosso corpo. Deus vai arrumar tudo que foi estragado, corrompido pelo pecado. Deus quer trazer ao mundo a sua ordem sábia, alegre e frutífera. E nós fazemos parte desse plano. Deus tem um plano para nós e para o mundo inteiro em conjunto. Deus quer libertar o povo da escravidão, da corrupção, da degradação, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículos 19 e 21.
universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Um dia o universo ficará livre do poder destruidor para que o mantenha escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Podem ver que aqui não fala muito de céu, e mesmo lá em Apocalipse, quando fala de céu, fala em novo céu e nova terra. E a palavra novo em grego tem duas palavras. Uma é quando uma coisa completamente nova será teu liquidificador quebrou, você vai na loja e compra outro. E a outra palavra nova é quando você conserta o liquidificador velho, ele funciona de novo. Essa é a palavra que aparece aqui. Não é outro mundo que Deus vai fazer. Deus vai consertar este. A criação foi projetada para florescer sob a sábia administração humana, refletindo o amor de Deus, do Deus Criador. E aqui 3 textos só para a gente se inspirar nessa realidade, que às vezes está longe da gente. Em Lucas 19, tem uma história de um homem rico, um homem de novo nascimento, versículo 12, Lucas 19, 12, que chamou de 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, que dá mais ou menos 3 salários mínimos. E ele disse: faço esse dinheiro render até a minha volta. Quando ele voltou, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Esse texto mostra que lá no céu não é assim, uma nuvenzinha, você com uma arpinha sentado, uma nuvem boiando. O céu é trabalho. Governar 10 cidades não é fácil, não é brincadeira. Temos eleições daqui a pouco, é uma cidade só que o prefeito vai governar, imagina 10. Então no céu vai ter trabalho, mas não é mais um trabalho sob a maldição de Gênesis capítulo 3. É um trabalho feito com alegria, com prazer, nas capacitações, nas habilidades que Deus nos deu. É um trabalho daqueles que a gente não vê a hora de chegar em casa, não vê a hora passar, quando vê já passou da hora de expediente. Então, essa ideia mostra que lá no céu é para a gente se ocupar com alguma coisa, e vai ser com aquilo que a gente gosta de fazer. E mais 2 versículos que nos inspiram. Um é Lucas capítulo 14, versículo 28, e vocês conhecem bem essa história de um homem que queria construir uma torre, e ele primeiro fez um orçamento e veio quanto dinheiro tinha no banco para ver se dava, para não acontecer de ele começar a construir só os alicerces e daí não conseguir terminar, e as pessoas riram da cara dele, tirarem sarro da cara dele e dizer: olha, começou e não conseguiu terminar. E daí continua falando de um homem, um rei que tinha um exército com 10 mil homens, e ele planeja uma guerra contra o seu vizinho, outro rei que tem 20 mil homens, e ele primeiro tem que ver se com 10 mil ele consegue vencer o outro com 20 mil. Senão é bom fazer um acordo de paz antes. E como antes fala de que é para a gente tomar a sua cruz sobre si, as pessoas acham que nós é que temos que fazer as contas para ver se a gente consegue. E isso é falso, porque a gente não consegue. Essas duas histórias, essas 2 ilustrações não se referem a gente. Não é a gente que tem que ver se a gente vai conseguir seguir a Cristo e ser um discípulo. Está falando de Deus. Ele fez as contas antes e ele vai terminar. Ele fez o seu plano, implementou o seu plano nos 5 passos aqui que eu falei, não é? A aliança, tribunal, Messias, Espírito Santo e agora a nova criação. E ele vai conseguir terminar, porque ele fez a conta antes. Então, na nossa parte, a gente pode confiar. E confiar significa entregar a vida nas mãos deles. E dizer: Senhor, tudo bem, a minha vida agora é sua, pode me usar como o Senhor quiser. Na verdade, eu quero ser como esse menino, escravo, que preferiu ficar com o Senhor que o libertou, que o comprou, que o pagou o preço dele, do que voltar e ficar com seus pais onde ele seria de novo escravizado. Ficar com o Senhor, andar com Ele, viver para Ele, compensa qualquer outra coisa. Para terminar, Filipenses 1, versículo 6. E aí eu peço a Regiane para vir já para frente, para a gente cantar uma música que tem a ver com esse texto que diz que Ele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o dia que Jesus voltar, nós seremos perfeitos, seremos aperfeiçoados. Deus começou a boa obra em nós e Ele vai terminá-la. Nós podemos nos confiar nas mãos dele. Um beijando, depois eu vou a Deus.
Vamos todos, com alegria. Ele vai completar aquilo que tem começado em nós. De Deus para nós hoje. Ele é fiel, nós podemos confiar nossa vida nas mãos dele. Se é a primeira vez que você ouviu isso, essa é a hora de você fazer a sua decisão. Entregue a sua vida para ele, deixe ele tomar conta, não só um pouquinho, não só 10%, não, 100% da sua vida. Vale a pena entregar nas mãos dele. Quero terminar com a bênção do livro de Judas, lá no último ano do Apocalipse, irmão de Jesus, que termina assim: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você nessa nova vida em Jesus Cristo.